Como prometido, hoje trago uma hora de fofocas para vocês pegarem suas batatinhas e se divertirem rindo das desgraças alheias. Uma vez, quando eu estava na escola, dei uma baita cabeçada num poste por ficar acenando feito um idiota para minha mãe porque ela tinha ido me buscar. Mas o pior não foi a pancada, e sim que bem na frente estava a menina de quem eu gostava. E ela, em vez de me ajudar, soltou uma gargalhada tão alta que até os pássaros se assustaram. E eu, todo estirado no chão, com o poste meio torto, falei: fiquem tranquilos, pessoal, eu treino com Goku. E desde esse dia me apelidaram de cabeça de ferro, mas o pior é que o poste continua torto. Uma vez percebi que meu pai mata as baratas com a mão e não liga, nem sente nojo. Porque antes eu tinha medo e nojo de baratas, e atualmente continuo igual. Mas um dia, quando eu tinha 7 anos, estava no meu quarto assistindo a um filme e apareceu uma maldita barata e eu gritei: pai, ai, ah! E meu pai chega, vê a barata na parede e diz: bicho, bam, e dá um tapa na parede que até a barata sumiu. E então vejo que ele limpa a mão na calça e pergunto: você não vai lavar a mão, pai? E ele diz: não, o macho. Uma vez, quando eu tinha 9 anos, eu mesmo me passei a perna porque queria ir a um show caríssimo. Minha mãe não queria comprar os ingressos, dizendo que estávamos sem dinheiro. Então ativei meu plano 007 e busquei no Google ingressos VIP grátis. E encontrei uma página mágica que dizia que eu podia imprimir os ingressos. E eu, todo empolgado, imprimi 10 ingressos e ainda convidei amigos. Mas no dia do evento, chegamos andando como celebridades. E na entrada, o segurança disse: isso é uma piada, né? E no final fomos expulsos a pontapés. E tivemos que ouvir o show do lado de fora. Uma vez, quando saiu o filme do Wolverine e Deadpool, meus primos jogaram fora R$2.000 só em ingressos, porque no dia da sessão eles foram super empolgados, mas eles esqueceram que eram uns moleques, e chegaram felizes. Mas o cara do cinema falou: cadê as credenciais, garotada? E eles ficaram com aquela cara de: ué, é sério? Então não deixaram eles entrarem. Fazer o quê? Lá ficaram os 28 garotos chorando do lado de fora da sala. E eu e minha namorada conseguimos entrar, mas ficamos com dó dos meus primos. Fizemos uma videochamada para eles verem um pouco, mas um funcionário nos encontrou e expulsou. Se inscreva se já ficou do lado de fora da sala. Uma vez, meu irmão macaco cortou com um alicate o cabo do controle do Xbox, por raiva, e no final ele se arrependeu e começou a chorar. Porque estávamos jogando Halo Reach 1 contra 1, mas como eu estava ganhando dele tipo 30-1, então esse cara ficou com raiva, e por ser mal perdedor, pegou um alicate do meu pai e cortou o cabo do meu controle, que estava conectado ao console. Dei uns 69 cascudos nele por ser bobo. Depois ele sugeriu: vamos comprar outro cabo do controle, já estou entediado e sem companhia para jogar. Pô, que cara maluco que eu fui ter como irmão, de verdade. Quem diabo se importa, pedaço de merda, lixo desgraçado do caralho? Uma vez, quando ralei meu joelho por ficar correndo de bicicleta com o barrigudo. Cheguei em casa sangrando pra caramba e coloquei a calça, sem pensar na tragédia que eu estava prestes a criar. Mas horas depois, quando tentei tirar a calça, a casquinha já estava grudada no tecido, como se fôssemos melhores amigos. Então tentei puxar devagarzinho e senti uma dor tão horrível que gritei como se estivessem me batizando, com água fervendo. Então, minha mãe chegou preocupada e sem perguntar nada, arrancou de uma vez só, naquele dia. Minha vida passou em câmera lenta e a casquinha ficou grudada na calça, como um troféu de guerra. Uma vez no fundamental, quase fecharam minha sala por causa de um sanduíche. Minha mãe mandou o lanche embrulhado em papel alumínio e o barrigudo gritou: ele trouxe uma bomba. A inspetora entrou correndo, todos levantaram as mãos. Nervoso, só disse: não explode, só não pode apertar. Era de ovo, cebola e alho com cheiro horrível. Chamaram o diretor, abriram o alumínio com régua, saiu o cheiro e ele disse: isso sim é arma biológica. Depois disso, nunca mais revistaram meu lanche, vai que era radioativo. Uma vez, quando eu tinha 10 anos, achei que ia ter dinheiro infinito, porque eu queria comprar umas coisas pela internet, mas minha mãe não deixava e não me emprestava o cartão dela, porque segundo ela, iam roubar todo o dinheiro dela. Então tive uma ideia de 1111 de QI. O que eu fiz foi procurar na internet cartões de débito com 100 mil pesos. Aí fui na seção de imagens e vi um monte de cartões e pensei: agora sim, sou o Rick.
Depois, ao tentar usar o cartão na loja, vi que eram apenas exemplos, não funcionavam. Não acho esse garoto muito esperto. Uma vez enganaram minha tia Chentia dizendo que havia um espírito maligno em sua casa. Ela é muito católica. No fim, era mentira, pois era um cara cristão. Estava procurando um lugar para alugar e montar um templo. Quando entrou na casa da minha tia, ele disse: "Ai, aqui tem algo estranho." Minha tia Chentia perguntou da cozinha: "O que foi, senhor? O que está sentindo?" "O senhor sente?" E o homem disse que ali havia uma alma penada, mas minha tia já estava morrendo de medo. Então ela pegou sua Bíblia e começou a rezar. Mas no final tudo era mentira. Era só um truque do homem para conseguir um aluguel mais barato no lugar. Meu primo Sardinha transformou uma gelatina da lanchonete da igreja em evidência paranormal ao colar uma etiqueta: "Não comer, se mexe sozinha." Queria reservar enquanto buscava uma colher, mas a professora do catecismo viu a gelatina tremendo e gritou: "Essa coisa tem um espírito." Todos se aproximaram com cara de Discovery Channel, o barrigudo jogou água benta e a gelatina escorregou mais. Juraram que ela fugia, até que vovó Shona pegou, comeu e disse: "Sim, estava possuída. Agora quem está possuído sou eu." Uma vez minha mãe me acordou às 3 da manhã para eu não fazer xixi na cama. Ela dizia: "Ito, filhinho, levanta para ir ao banheiro." Levantei ainda dormindo, achando que estava no banheiro. Então abaixei o short e comecei a urinar na frente dela. Os gritos dela me acordaram, percebi o que estava fazendo, quis espirrar, perdi o controle e acabei mijando nela. Depois disso, ela nunca mais me acordou. Agora manda meu pai. Uma vez minha namorada literalmente quase me matou de susto por causa de uma brincadeirinha que ela fez comigo. Porque um dia eu estava com soluço e já estava de saco cheio de ficar assim o dia todo. Então existe a crença boba de que se você assustar a outra pessoa, o soluço vai passar instantaneamente. Então minha namorada chega e diz: "Tô grávida." Eu fiquei pálido como giz e senti como se tivesse tido um mini infarto. Então comecei a me sentir mal, mas depois ela disse que era brincadeira, que tinha feito isso para ver se o soluço passava, mas não passou. Pelo contrário, quase fui parar no hospital naquele momento. Cel sentiu o verdadeiro terror. Uma vez minha família e eu vimos um bêbado caído na calçada, e eu disse: "Poxa, coitado, vamos ajudar ele com 50 pesos para ele comer uns tacos." Então eu me aproximei dele e deixei o dinheiro. Mas em vez de agradecer por termos dado o dinheiro, ele disse: "Vão-se..." E a gente levou um susto, mas na verdade a gente caiu na risada. E em vez de ficar bravo, demos mais 20 pesos para ele. Tomara que ele tenha percebido e pegado, porque senão só desperdiçamos à toa. Mas para mim tanto faz. Uma vez quando eu estava na praia, fiz tamarindo caseiro dentro do mar, porque naquela praia tinha um restaurante chamado Pilim de Peixe, que cobrava 100 pesos pelo banheiro. Então eu pensei, não, esses caras estão malucos, melhor eu fazer no mar mesmo, e foi o que eu fiz. Mas já estando dentro do mar, eu não contava que os tamarindos flutuam na água, e umas pessoas ficaram me olhando estranho porque eu estava muito quietinho, parado num lugar só. Mas aí um moleque viu que tinha algo marrom boiando na água. E eu acho que ele pensou que era um peixe morto, porque pegou com a mão. Mas depois olhou direito e percebeu que era um tamarindo gigante. Aí eu saí nadando, correndo e voando pra beira da praia, pra ninguém me culpar. Bora, suas doidas! Uma vez, quando eu era criança, eu tinha uns pensamentos tipo, se você não tocar naquela árvore, um caminhão ia atropelar a sua mãe. E eu tinha que ir lá e tocar a árvore porque eu não queria que nada acontecesse com a minha mãe. E um dia eu falei pra minha mãe, mãe, te salvei de ser... E ela me disse, ai Jesus, quando? Aí eu contei pra ela sobre meus pensamentos e ela acabou me levando ao psicólogo. Uma vez, quando eu estava de férias, tinha um bar de bebidas na piscina. E eu joguei água na cara de um garçom. E ele ficou muito bravo, porque eu já fazia um tempo que estava falando. Com licença, senhora, me dá um copo de choco chocomil? Mas eu repeti isso umas 300 vezes e ele não me dava atenção. E o engraçadinho só servia as meninas magras de biquíni, porque também tinha uma senhora acima do peso do meu lado, que já tinha pedido uma Coca-Cola fazia horas, e ele também não servia a ela. Então, como ele não me dava atenção, peguei um pouco de água da piscina e falei, ei, e joguei água na cara dele. E ele bem bravo falou, que seja a última vez que você faz isso, senão eu pulo na piscina pra te dar uns chutes. Mas eu só tinha 12 anos. Você fez a coisa certa. Uma vez quando eu era criança, meu computador ficou maluco e apareceu na tela uma mensagem que dizia Alerta Meteu. E eu pensei, já era um meteorito.
E hoje minha linhagem acaba hoje, mas eu não fiquei calado. Abri todos os grupos da família, mandei áudios dramáticos, chorando quase como em filme de desastre. Então minha tia Marta já estava até empacotando os feijões. E meu priminho Tizoc começou a cavar um buraco no quintal. E no final, depois do caos que causei, meu tio explicou que era só um alerta meteorológico porque ia chover. E meu priminho Tizoc ficou enterrado no buraco porque ninguém lembrou de tirá-lo de lá. Uma vez minha namorada falou uma grande besteira e achei que ela tinha enlouquecido. Estávamos no carro na rua da casa dela e vimos um gatinho crescendo. Baixei o vidro e gritei: "Micho! E aí, Micho? Como você está?" Como vinha um carro atrás, seguimos. Uns segundos depois, minha namorada perguntou: "O que ele te disse?" Respondi: "Como assim? É um gato." E ela só respondeu: "É verdade." Uma vez me proibiram de entrar no Museu de Ciências por acionar o alarme de evacuação de todo o prédio, porque meu irmão me desafiou a apertar um botão vermelho enorme que dizia "Não toque." E eu, todo confiante, disse: "É de teste, cara, nem funciona." E apertei. Então, de repente, começaram a tocar sirenes, acenderam luzes vermelhas e saiu fumaça dos exaustores. Mas o pior é que começaram a evacuar 300 pessoas que estavam dentro. E eu, todo assustado, estava tentando sair rápido até que um segurança me segurou pelo braço e disse: "Foi você, moleque, seu idiota. Você saiu na câmera." E me tiraram junto com meu pai, que teve que pagar uma multa de 5.000 pesos. Uma vez, quando eu era criança, quase virei um picolé humano, porque no meu quarto tinha um ar-condicionado tão potente que dava para esfriar a Antártida e o Polo Norte ao mesmo tempo. E além disso, eu fazia xixi na cama. E meu pai sempre programava o ar para desligar depois de 3 horas. Mas um dia, ele esqueceu de programar e deixou em 16 graus, quando eu sempre deixava em 25. E por volta das 3 da manhã, fui até o quarto dos meus pais, todo mijado e com frio, e falei pro meu pai: Pai, eu tô muito frio." E no final meu pai se assustou porque achou que eu era um picolé com pernas. Uma vez, aos 11 anos, fui convidado para o aniversário do meu amigo Barrigudo. Na hora da pinhata, todos batíamos nela em turnos, até que o tio do Barrigudo disse: "Agora vou eu, crianças." Na primeira paulada, a pinhata caiu e espalhou todos os doces. Vi meu pai no carro, corri com a pinhata e pedi para ele acelerar, dizendo que tinha doces para um mês. Mas ele não acelerou e me fez devolver tudo. Depois disso, o Barrigudo nunca mais me chamou pra festa. Bora, galera! Uma vez meu pai caiu no banheiro por ficar pulando, porque ele quando termina de tomar banho começa a pular. Segundo ele, é para se secar da água. Mas o banheiro dele, o piso, é mais escorregadio que manteiga. Então ele disse que quando deu uma baita cabeçada no chão, até viu estrelinhas. E começou a ver se lembrava o nome dele e as tabuadas de multiplicação. E disse que lembrava. Mas um dia, eu também bati a cabeça e comecei a falar meu nome e as tabuadas. Mas quando fui tentar dizer as tabuadas, eu não sabia. Mas depois lembrei que, na verdade, eu nunca soube as tabuadas, tivesse batido a cabeça ou não. Uma vez na quermesse da escola, meu amigo Calaca quase matou todo mundo de susto, porque ele gritou: "A pinhata de palhaço está sangrando", porque viu um líquido vermelho escorrendo da cabeça do palhaço gigante que ninguém sabia de onde vinha. Então todo mundo ficou horrorizado, e a diretora gritou: "Ninguém toca em nada, alguém quer sabotar a quermesse." É que do lado tinha outra escola, que sempre competia com a nossa para ser melhor, e a diretora deles nos odiava. Mas do nada, o professor de educação física pegou uns paus caso precisasse brigar, e nisso chegou o seu tchutchui, o zelador. Ele subiu numa escada e foi verificar a cabeça do palhaço, e tirou de lá uma sacola estourada de chamoy. E o Panza só murmurou: "Era minha reserva secreta." E desde esse dia começaram a chamá-lo de o assassino de pinhatas. Uma vez, quando estávamos na casa do meu priminho Tizoc, minha tia trouxe a maior pizza que eu já tinha visto na vida, e disse: "Ninguém toca até todo mundo chegar." Mas eu, morto de fome, pensei: uma fatiazinha não vai fazer falta. Então abri a caixa e peguei a maior. E bem nessa hora, minha tia entrou. Ficou me olhando como uma vilã de novela. Então, de susto, deixei a pizza cair de cara no chão. Mas o pior é que os gritos histéricos da minha tia foram tão épicos que até os vizinhos chamaram a polícia. E desde esse dia, minha tia guarda a pizza trancada. E as pessoas só entendem na base do grito. Uma vez minha mãe me obrigou a pedir uma pizza, porque segundo ela, era para que eu ficasse cada vez mais independente. Mas eu não queria, então tive que assistir vídeos de motivação para criar coragem. E quando chegou a hora e eu estava pronto,
Liguei para a pizzaria, todo suado e tremendo falei, me vê um hambúrguer de pepperoni. E nossa, de tanta vergonha desliguei e tive que fazer um sanduíche de presunto. E no final não teve pizza. Uma vez meus pais e eu fomos à praia, e percebi que nós, homens, só fazemos besteira na areia, porque comecei a observar o que as mulheres faziam. Vi que tiravam fotos, tomavam sol, tomavam banho na beira da praia. No geral, descansavam. Mas depois comecei a ver o que os homens faziam, e era totalmente o contrário. A gente se enterrava na areia, jogava areia na cara, e ao invés de ficar na beira, ia pro fundo, procurando a nossa desgraça ou esperando aparecer uma barracuda pra dar um beijinho no nosso amiguinho com aqueles dentões. Uma vez meu amigo Moctezuma gritou, abram as janelas, porque ele quis deixar o frango assado do supermercado com crocância profissional e o deixou no grill por 5 horas. Como se estivesse forjando Excalibur. Mas quando abrimos o forno saiu uma nuvem preta que parecia um espírito maligno nível 5300 e minha casa parecia o Popocatépetl fazendo cosplay. Então chegou meu tio Dom Pugon com um balde. O Sardinha pegou um extintor que já nem funcionava mais. E o Barrilito gravando tudo pro TikTok gritando #frango apocalíptico. E no final, o frango sobreviveu, transformado em pedra vulcânica. E desde esse dia, Moctezuma está proibido de mexer na cozinha. No ensino fundamental, uma vez tocou uma sirene desconhecida e a diretora exclamou, mas tocou a vermelha. E todo mundo entrou em modo guerra mundial. E Sokka pendurado no ventilador. O barrigudo usando cadernos como escudo. E eu rezando, porque achei que era um ataque zumbi. É que eu assistia muito The Walking Dead. Mas de repente, chegaram todos os professores com cara de total confusão. Então o inspetor disse, quem ativou isso? E no final foi uma criança do primeiro ano que apertou um botão porque ele brilhava bonito. E naquele dia, a escola mudou de nome. Agora se chama Instituto Apocalipse. Meu Deus, senhor, me salva. Uma vez, quando era Natal, minha família montou uma rena inflável gigantesca do lado de fora de casa, tipo mascote do Polo Norte. Mas aí veio o Tizoc e disse que a rena era hackeável. Então, o moleque conectou um controle remoto velho que encontrou. E pronto, a rena começou a girar como um helicóptero militar. Derrubou o presépio da vizinhança, arrastou a árvore e derrubou um vizinho vestido de Papai Noel que vendia bumbunhuelos. E todo mundo estava gritando, as luzes voando, o barrigudo filmando tudo como repórter de guerra. E desde esse dia, esse enfeite ficou batizado como Rena Apache Natalina. Uma vez, quando eu tinha 5 anos e estava no jardim de infância, decidi experimentar a cola da sala porque achava que tinha gosto de baunilha. E sem que ninguém visse, dei uma lambida. E depois outra, e depois outra. E me pareceu um manjar celestial. A professora me pegou e gritou, menino, pare de... Mas já era tarde demais. Eu me sentia como se o chefecito de Ratatouille estivesse cozinhando para mim. E eu disse... Não, ela me levou ao banheiro para me limpar e deu um sermão sobre não comer cola. Mas não liguei e ao voltar para a sala, continuei a experiência culinária. Uma vez, quando era Halloween, quase mandei meu irmãozinho conhecer Deus porque coloquei uma máscara de susto e peguei uma faca sem fio. Subi até o quarto dele, então quando apareci, ele começou a gritar e se jogou para trás na cama e começou a gritar, não, senhor, por favor. Aí tive que tirar a máscara, porque o cara quase teve um ataque cardíaco. O pior é que eu estava com a mesma roupa de antes e ele não me reconheceu. No fim, ele me dedurou e apanhei muito. As pessoas só aprendem apanhando. Uma vez quase prenderam minha vovó por culpa da minha tia Abóbora, que tem síndrome de Down, porque minha tia ouviu gritos desesperados de socorro vindos da casa do vizinho. E ela saiu correndo batendo em todas as portas, gritando, estão matando o seu Pancho. Então chegaram as viaturas, cercaram a casa e gritavam com o megafone, saia com as mãos pra cima. E o seu Pancho saiu assustado de cueca rasgada dizendo, que porra é essa, o que está acontecendo? Quando revistaram a sala dele, viram que ele só assistia Invocação do Mal 2 no volume máximo. E minha tia ficou parecendo uma palhaça na frente de 20 vizinhos e 5 viaturas. Então, o comandante disse, da próxima vez, toque a campainha primeiro. E anotaram numa lista de maus pais a minha avó, por não ficar de olho na minha tia. Uma vez minha mãe tirou meu videogame por 3 meses porque fiz meu irmão de 8 anos chorar com uma brincadeira. Ele estava há 6 meses construindo um castelo no Minecraft. E eu estava cansado de ele ficar se gabando. Então, um dia peguei o tablet dele e mudei o nome do mundo dele de Meu Castelo Épico, para Mundo Excluído, apagado. E quando ele voltou da escola, ele gritou, não. Meu castelo.
Ele começou a chorar muito na frente dos meus pais. Minha avó perguntou: "O que você fez com o menino?" E eu disse: "Nada, vovó, eu não fiz nada", mas meu irmão continuava chorando. E quando mostrei para ele que o mundo ainda estava lá e que só mudei o nome, minha mãe disse: "Não me importa, você está de castigo. Você fez ele sofrer de propósito. Uma vez, eu coloquei água no cereal e estraguei tudo, porque minha mãe guardava água em garrafas de leite, porque era assim que ela fazia gelo. Mas ela esqueceu de colocar no congelador. E um dia, eu estava morrendo de fome e coloquei cereal numa caneca. Então fui até a geladeira, peguei o que deveria ser leite e coloquei no cereal. Mas quando vi o que estava servindo, percebi que era transparente, não branco. E gritei para minha mãe: "Mãe, acho que o leite ficou invisível e no final era só água. E meu cereal ficou arruinado. Os pensamentos dentro da minha mente são um enigma." Uma vez, quando eu tinha 9 anos, estávamos na sala de aula, e meu amigo, o barrigudo, teve um homem chamado Chepe caindo em cima dele. O Chepe pesava uns 160 quilos, porque o homem gordo estava consertando o ar-condicionado da sala de aula. Então, numa dessas, a escada onde o Sr. Chepe estava em cima perdeu um parafuso. E eu vi claramente, em 8K, como o zelador caiu em cima do barrigudo, que estava parado perto de uma mesa. E ele prensou o barrigudo contra a mesa, de um jeito que o coitado ficou estirado no chão, fazendo assim. No fim, o Sr. Chepe se levanta e diz: "Professora, acho que amassei uma criança. Ainda bem que ele é gordinho como eu. Chamem a polícia." Estão me matando. Uma vez, quando meu primo Xuxito fez aniversário, fizeram uma festa lá no bairro. Mas tudo deu errado porque no final entraram uns 10 bêbados na festa por culpa do meu tio Rubenchas. E aí teve que chegar a polícia, porque o Xuxito tinha ganhado uma festa de Buzz Lightyear número 10. Mas quando a gente ia cortar o bolo, meu tio Rubenchas disse: "Vou chamar uns amigos, são tranquilos." Mas os amigos dele eram todos os cachaceiros da vizinhança. E quando chegaram, um dos bêbados no meio da bagunça acabou em cima do bolo. Outro já queria levar a pinhata pro filho dele. E outros estavam mijando no pessoal. Então no final tiveram que chamar a polícia para tirar eles de lá. E o pobre do Chutito teve a festa dele arruinada. Uma vez tive problemas com minha mãe por causa do Clash Royale. Algo bem idiota aconteceu. Eu jogava freneticamente na sala, prestes a derrubar a última torre para subir a arena lendária, quando minha mãe gritou da cozinha: "Manuel, desliga o fogo do feijão. Estão queimando." O problema foi que se eu levantasse, perdia os troféus da minha vida. E se eu não fosse, a casa explodia. Obviamente escolhi os troféus. Ganhei a partida, comemorei como um louco, mas quando percebi, a cozinha era uma nuvem de fumaça preta. E o feijão era só carvão. Minha mãe chegou correndo com a vassoura na mão. E eu passei de rei da arena a rei do esfregão por 2 semanas, chorando enquanto limpava tudo. Quando eu tinha 15 anos, um colega quase foi comido por crocodilos. Minha turma visitou um parque com um lago cheio deles, numa excursão de ciências naturais. Assim que chegamos, aconteceu isso. Meu colega crocodilim, sem permissão dos professores, ignorou tudo e pulou de cabeça no lago sem saber o que havia na água. Quando a professora viu, gritou: "Julian, saia! Saiam! Tem crocodilos!" E Julian, todo assustado, saiu nadando mais rápido que a velocidade do tio dele. E o bom é que não tinha nenhum crocodilo por aquela área, porque senão... Uma vez a professora Carmelita me pegou colando numa prova quando eu estava no ensino fundamental. E depois ela me denunciou para os meus pais, porque eu tenho um cérebro de abacaxi. E como eu não tinha estudado, comecei a anotar todas as respostas nos braços. E essa é a pior maneira de colar. Então, depois ela me fez colocar um suéter para cobrir. Mas no meio da prova, a professora me achou suspeito e me disse: "Manuelito, tá meio quente aqui, né? Tira esse suéter." E eu: "Não, professora, tá muito frio." Ela me olhou fixamente e disse: "Tira isso agora." E aí eu soube que tudo ia dar ruim, porque ela pegou, olhou pros meus braços e ficou parada. Ela disse: "Eu sabia." E eu respondi: "São tatuagens, professora." No fim, levei ela pra casa na caminhonete dos meus pais, já que não tinha carro. Ela falou na frente deles: Manuel, você estava colando e eu me ferrei chegando em casa. E as pessoas só entendem na base da porrada." Meu irmãozinho Mojarrim desafiou minha namorada a ativar os alarmes do cinema e quase fomos expulsos, pois ela começou: "Uma vez..." Ativei o alarme do cinema sem querer. Então meu irmão disse: "Vamos ver, tenha coragem de apertar esse alarme de incêndio." E minha namorada foi, pensando que se tirasse a tampa que cobria o botão, nada ia acontecer e não ia ativar. Porque ainda tinha que apertar o botão, não ia tocar. Mas aí ela levanta a tampa e começa a tocar.
todo mundo que estava assistindo aos filmes saiu da sala. E teve que vir um funcionário do cinema correndo para desligar o alarme, porque a gente não sabia nem o que fazer. Uma vez eu tinha um amigo muito estranho que jurava que sabia quando ia morrer. Ele até anotou no calendário: morro em 13 de março de 2013. E eu falava: cara, nem Deus dá esses spoilers. Então chegou o dia e ele não foi pra escola. Ninguém sabia de nada, eu fiquei pálido, rezei o terço, quase levei flores pra ele. Mas bem na hora que eu ia dizer umas palavras bonitas, o idiota manda no grupo do WhatsApp: ressuscitei em modo férias, seus cachorros. Ele era um gênio da trollagem. Uma vez meu tio Opaisa quase me afogou numa piscina pública porque queria me ensinar a nadar em um único dia, usando seu método revolucionário que consistia em me jogar na parte funda e gritar: ou nada, seu moleque. Eu tinha 5 anos e nunca tinha entrado numa piscina funda. E minha mãe gritava da beirada: irmão, você vai matar ele. Mas meu tio só dizia: ah, vai lá, o instinto de sobrevivência é o melhor professor. Então ele me joga e eu começo a engolir água feito louco, mexendo os braços pra todo lado, achando que ia morrer. Mas do nada, meu corpo começou a boiar e a se mexer sozinho. Saí cuspindo cloro e chorando, mas nadando. Meu tio, todo orgulhoso, fala pra todo mundo: viram? Pedagogia pura. E desde esse dia começaram a contratar ele pra dar aulas. E o lema dele é: o medo ensina mais rápido que a paciência. Uma vez, minha avó Shona entendeu errado uma conversa minha e jurou que eu queria ser astronauta, porque me ouviu dizer: vou decolar bem forte com essa nave. Mas era porque eu estava jogando Halo Reach. Então ela começou a fazer o sinal da cruz em mim toda a noite, pedindo a Deus para eu não morrer na NASA. E os dias foram passando e eu não entendia. Porque ela me dava cafés da manhã de astronauta, bolachas duras, leite em pó, até comprou um capacete de bicicleta pintado de prata com o logo da NASA. Mas o cúmulo foi quando ela convidou o Tizoc e o Alpanzas para minha despedida espacial, lá na laje. Mas o pior foi que a despedida eram 10 fogos de artifício gigantes que explodiram tão forte que eu saí voando. E desde então, minha avó disse que a NASA me baniu para sempre. Uma vez há 2 semanas senti que eu tinha entrado nos backrooms por causa de uma coisa muito louca que aconteceu comigo. Porque eu tinha ido à Plaza de la Tecnologia. Porque eu estava com muita vontade de comprar um videogame, mas acabei me metendo em algo que parecia saído dos meus piores pesadelos. Porque subi até o último andar procurando a loja de jogos usados. E no começo, tudo normal. Mas andei um pouco e percebi que não tinha mais ninguém. Todas as lojas estavam fechadas, os corredores estavam escuros. E só piscava uma placa que dizia: desbloqueiam celulares. Mas para piorar, dei 2 voltas e passei pelo mesmo quiosque de capinhas. Enquanto se ouvia um zumbido muito estranho ao fundo, sinceramente fiquei muito assustado e eu já sentia que tinha entrado nos backrooms, versão feira. Acelerei em direção às escadas, mas não as encontrava, distraído. Só queria um joguinho, não reviver um trauma. Uma vez acabei com o rosto pintado de preto no meio da aula e quase fui expulso porque a professora achou que era algo racista. Tudo começou porque estava entediado na prova e vi que minha caneta tinha tinta preta líquida. Criativo, pensei. E se eu me pinto de Batman? Passei tinta nos dedos. E comecei a passar tinta na testa, depois nas bochechas. Mas aí, a professora me viu e gritou: o que você está fazendo? E eu todo confiante: professora, eu sou o Batman. Mas todo mundo na sala começou a rir, e a professora ficou histérica, achando que era uma provocação. Me mandaram para a diretoria e me fizeram lavar o rosto lá, na frente de todo mundo. Uma vez, quando eu tinha 9 anos, eu estava no aniversário do meu amigo Panças, e aconteceu uma catástrofe, porque tinha uma cama elástica e todo mundo estava pulando, super feliz. Até que o Panças teve a ideia de se jogar do telhado da casa direto na cama elástica. E eu falei: isso não é uma boa ideia, cara. E ele disse: calma, já perdi 200 gramas e estou fitness. O que pode acontecer? Mas aí ele se joga, e todo mundo saiu voando. Teve até um menino que caiu em outra casa, em cima de uma senhora. Mas o que mais me surpreende é a resistência da cama elástica que não quebrou. E o Panças levou uns cascudos por ser bobo. Garotos, esse é o Freddy Fazbear. Oi, oi. Uma vez meu amigo Cabra caía sozinho só com o vento quando jogávamos futebol, porque sempre nos recreios da escola. A gente passava o tempo todo jogando futebol, mas o Cabra passava mais tempo no chão do que jogando futebol. E do nada, em uma dessas eu passava a bola pra ele porque ele estava sozinho. Aí eu parava de olhar, e quando olhava de novo, o Cabra já estava no chão, sem ninguém encostar nele. Um dia a gente perguntou: ô Cabra, o que está acontecendo com você? Por que você cai sozinho? E ele não disse uma palavra, só tirou o sapato e mostrou o motivo. É que ele tinha um joanete, maior que o próprio Everest. Eu trouxe pizza aqui. Frio!
Quando eu estava na casa da vovó Shona, meu primo Tizoc gritou que eu estava virando um Naual porque achou um carrapato na minha perna. E todo mundo entrou em modo filme de terror. Então o Macário acendeu velas. O barrigudo começou a recitar a oração do Chaves como se fosse um exorcismo. E até minha vovó Shona me amarrou com um lençol gritando que o demônio peludo não saia. E eu já estava até chorando, porque a qualquer momento iam me trancar num laboratório do Pentágono. Mas no final, quando o suposto carrapato maligno caiu no chão, acabou sendo apenas um simples feijão seco. E naquele dia minha família quase morreu de tanto rir. Mas eu não achei graça nenhuma. Nenhuma graça. Uma vez meu tio achou que estava presenciando um milagre de Deus e até se ajoelhou diante de mim, porque eu tinha uns 4 anos e já estava chegando o Natal. Então eles tinham colocado o presépio embaixo da escada, na casa da minha vovó. Mas eu, todo desastrado, fui lá e caí bem na palha do presépio já montado. Ouviu-se um barulhão pela casa. Meu tio perguntou quem se machucou e foi olhar na sala, onde viu algo se mexendo no presépio. Era uma criança pequena, mas meu rosto estava coberto pela palha. Então ele se ajoelhou e começou a rezar. Mas aí eu tirei a palha do rosto e ele me viu e deu um grito de susto, porque achou que eu era o menino Jesus. Mas não, eu era só o menino desastrado. Sim, eu sei. Muita palha. Uma vez eu tinha um amigo que era viciado no pó branco. E não estou falando de açúcar. O cara tinha 15 anos e já parecia vilão de série de narcoterroristas. Mas tudo isso era porque o pai dele era bandido, de tempo integral, que chamavam de macaco. Mas um dia eu disse, cara, já chega, vou te levar pra paróquia. E levei ele até o padre Alfonsinho. Quando chegou na igreja à força, entrou como se água benta queimasse ele. Mas o melhor de tudo é que 7 dias depois, ele já não era mais viciado no pó. Agora era viciado em incenso puro. E agora ele é coroinha. E quando perguntam o que ele fuma, ele responde: só o Espírito Santo, primo. Uma vez, quando meu amigo Pança dormia lá em casa, todo sábado a gente tinha um ritual sagrado. Assim que acordávamos, dizíamos um pro outro: bom dia, princesinha, porque a gente era muito traumatizado por causa do filme As Branquelas, e a gente usava isso como meme, e tudo de boa. Até que um dia meu pai passou pelo meu quarto, ouviu e ficou parado na porta, com cara de assustado, e ficou processando o que tinha acabado de ouvir. Não disse nada, só foi embora devagar. Mais tarde ele me chama e pergunta sério: você é viado? Eu respondo: pai, é só um meme. Se inscreve aí se você faz tamarindos. Você é gay? Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha um amigo que a gente chamava de bebê, porque o cara toda noite fazia xixi e fazia tamarindo caseiro na cama enquanto dormia. E sempre que ele chegava na escola, a gente tapava o nariz quando ele passava perto da gente. Porque, né, cheiro bom não era. Mas ele não, ele dizia: por que vocês tapam o nariz? É a minha essência. Até que um dia, um colega humilde comprou umas fraldas de vovô pra ele e deu de presente pra ele não chegar mais todo sujo na escola. Ai meu Deus, tô me cagando. Tá saindo cocô. Ai. Uma vez meu amigo Titimeca comeu umas 5 rações do meu cachorro, porque a gente tinha feito uma competição de quem fazia menos kills no Call of Duty, e quem perdesse tinha que comer comida de cachorro. Então eu ganhei. E o Titimeca não queria comer a ração cinza do Mickey, meu cachorro, mas teve que pegar umas rações, e quando voltou pro quarto, colocou tudo na boca e começou a mastigar. E na verdade, eu tava morrendo de rir. Então eu perguntei: tem gosto de quê? E ele disse que tinha gosto de comida de deuses e de anjos. Mas aí, numa dessas, meu cachorrinho Mickey entrou em casa. E o Titimeca falou: olha, ele entrou pra procurar a ração dele. Meu irmãozinho uma vez colou chiclete na cabeça dizendo que guardaria pra depois. Depois pediu minha ajuda pra tirar. Ele tinha 6 anos, então brinquei: não tem jeito, papai, vamos ter que te deixar careca. Ele chorou porque não queria ficar careca, mas consegui tirar com óleo de cozinha. Ainda bem que sou inteligente. Quase 4 aninhos. Penso devagarzinho. E vou explorando. Fico quieto. Uma vez, quando eu estava de férias, comi uma pimenta. E era daquelas bem fortes, marca diabo, numa taqueria. Quase morri ali mesmo, porque fiquei vermelho. Chorei, tossi, parecia que estava possuído pelo espírito de um dragão. Mas meus pais nem ligaram pra mim. Achavam que eu estava só fazendo cena, só pra chamar a atenção. Então gritei com todo o drama, nível novela turca: é que vocês não me amam. A adoção, e toda a taqueria ficou em silêncio, até o taqueiro largou a faca, e do nada, minha mãe só disse: aí já, filho, toma um refrigerante. E eu lá, todo encolhido, me sentindo o mais odiado.
Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, achei que meus pais iam me matar, porque a professora Fulgência tinha o maldito costume de nos dar adesivos de castigo com carinha triste toda vez que a gente não respondia direito. Mas meu amigo, o Ossos, o Camarão Sim e eu éramos uma fábrica de adesivos, porque nunca estudávamos. Então, um dia, Dona Fulgência disse: "Se juntar 20, eu te suspendo." E eu já tinha 18. Eu já até suava frio, até que um dia no recreio me pegaram vendendo cópias de tarefas, e me deram 10 adesivos de má conduta de uma vez só. Fui suspenso por 3 dias, e minha mãe, pra piorar, me colocou pra limpar janelas em toda a vizinhança, pra ver se eu deixava de ser burro. Mais uma e você morre. Uma vez meu vovô Perejilo apagou um incêndio com um espirro, porque o lixão do bairro estava começando a pegar fogo e todo mundo corria com baldes de água, bombeiros, um verdadeiro caos. Mas meu vovô Perejilo só ficou parado na frente e respirou fundo. E atim, um espirro com tanta potência que apagou as chamas como se fossem velhinhas de bolo. Então todos olhamos para ele. Como o Avatar dominando o ar, uma criança gritou: "Esse senhor é um extintor humano." E desde esse dia na vizinhança não chamam mais os bombeiros. Chamam meu vovô Perejilo com um pouco de fiapo para fazê-lo espirrar. Uma vez, quando fiquei sozinho em casa às 3 da manhã, a lâmpada do corredor começou a piscar, igual filme de terror. Mas aí, escuto passos e uma sombra pequenininha passa correndo. Então pego o cabo da vassoura, pronto para lutar contra o fantasma. Acendo a luz e no final, não era fantasma nenhum. Era meu primo Ticharrim com uma máscara de dinossauro. E quase dei uma paulada na cabeça dele. Mas agora, por vingança, toda vez que vou na casa dele, apago as luzes para assustá-lo. Meu Deus, Senhor, me salva. Tenho olhos de engenheiro, padre. Uma vez minha mãe estragou meu café da manhã porque eu queria comer iogurte com fruta. E vi que tinha um pote de iogurte na geladeira. E pensei, agora sim, me dei bem. Então preparo meu prato de frutas, que demorei um tempão para descascar. E sem perceber, começo a colocar o suposto iogurte. Mas quando estava caindo, vejo que aquele troço era preto. E aí percebi que não era iogurte, era feijão que minha mãe guardou ali. E pra piorar, já fazia meses que estava na geladeira, porque estava verde e fedendo pra caramba. Uma vez, quando eu estava de férias, prenderam um gringo no Hotel Barceló e o levaram para a cadeia por causar problemas com algumas pessoas e com alguns móveis do hotel. Porque eu e meu namorado estávamos lá de boa, esperando um ônibus que nos levasse para o nosso quarto. Mas tinha um gringo idiota que queria sair de onde estávamos para outra parte do hotel. Aí passou um ônibus e o gringo quis subir, mas era a última parada do motorista, então ele se recusou a levá-lo. O gringo ficou puto, chutou o ônibus e começou a mijar na rua, na frente de todo mundo. O gerente do hotel viu e chamou a polícia. Então o gringuinho bobo se desesperou e começou a chorar dizendo: Não, eu tenho dinheiro. Eu te dou todo o meu dinheiro." Mas isso não adiantou e mesmo assim levaram ele preso. Estou te falando da prisão. Ei. Uma vez, quando eu tinha 12 anos, minha mãe achava que eu assistia pornô no meu laptop porque eu ficava de fone de ouvido à noite enquanto usava. Porque um dia ela chegou e disse: "Manuelito, por que você usa tanto seu laptop com fones de ouvido no escuro?" E eu disse: "É porque estou assistindo filmes e séries." E ela falou: "Ok, filho, eu confio em você." Mas aí, 2 dias depois, e eu vejo minha mãe dizendo pro meu pai: "Por isso que eu te falei pra não comprar um laptop pra ele, porque ele fica assistindo pornografia." Aí eu fui, entrei no quarto e falei: "Não, que viva o pornô." Uma vez minha mãe jurava que o liquidificador estava possuído, pois de madrugada ligava sozinho e fazia um barulho como se alguém gritasse dentro. Um dia, meu pai benzeu ele com água. Minha avó fez o sinal da cruz nele umas 9.000 vezes. E minha tia Abóbora até colocou música de louvor. Mas depois de 3 noites de terror, descobrimos que não era nenhum demônio. Era o meu tio Chucho. Ele levantava sonâmbulo às 3 da manhã para fazer suco de laranja. Porque, segundo ele, de madrugada é quando mais se conserva a vitamina C. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Em ti confio. Uma vez, quando eu era criança, pensei que havia uma aranha-pantera no cinema porque vi uma sombra enorme andando pela parede bem na hora que apagaram as luzes. E eu gritei: "Senhoras!" Então começou um caos nível Apocalipse Marvel. Senhoras correndo com pipoca voando como chuva dourada. Um senhor derrubou seu refrigerante Jumbo como uma cascata de diabetes. Pits. E um bebê começou a chorar como se tivesse uma caixa de som na boca. E Tizoc, todo covarde. Ele se escondeu atrás da poltrona como um soldado raso. Mas no final o gerente acendeu as luzes. E era só um balão preto grudado no ar-condicionado. Ainda bem que eu tinha 8 anos. Se não me banirem do cinema pra sempre. Não, espera.
Uma vez, quando eu era criança, fiz a maior besteira do mundo por influência do meu pai, porque usei um aspirador de pó para tentar curar minha gripe, e acabei tremendo como um menino eletrocutado. E eu sei, parece coisa de doido, mas não é totalmente minha culpa, porque meu pai tem esse método absurdo de aspirar o nariz. Não sei por que cargas d'água, mas um dia o bico sugou a língua dele, e minha mãe disse: "Fala comigo, seu bobo", mas meu pai respondeu: "Tô bem", e recitou um trava-língua rapidinho para provar. Mas um dia eu peguei gripe e imitei a mesma besteira dele. A máquina puxou minha boca de um jeito horrível. Quando eu tentei falar, só balbuciei besteiras e entrei em pânico, achando que tinha ficado com sequela. Até que lembrei que eu já sou meio bobo mesmo, e ainda tenho dislexia, e se fico nervoso, eu travo. Por isso, agora se estou resfriado, prefiro usar papel e paracetamol. Uma vez, quando eu era criança, todos os vizinhos do meu bairro me odiavam, porque eu tinha uma bicicletinha do Sonic, e sempre saía à tarde para brincar na rua. Mas o tempo todo eu ia na velocidade máxima que conseguia, e acabava me chocando contra os portões das casas, porque eu não conseguia controlar o foguete que eu tinha. E sempre os vizinhos ouviam as porradas que eu levava, e saíam para ver o que tinha acontecido, e me encontravam todo espalhado no chão. E em vez de perguntarem se eu estava bem ou machuquei, só diziam: "Ô moleque, vai quebrar meu portão, se estoura em outro lugar." FF. Uma vez um cara quebrou a TV nova por causa de um chilique. O que o pai dele fez depois foi surreal. Ele estava vendo seu streamer favorito e doou 10.000 bits, mas ignoraram seu cumprimento. Do nada bateu uma frustração tão forte de não ser ouvido que ele jogou o controle do Xbox direto na tela para ver se reagia. Mas a tela quebrou em 1000 pedaços. E nisso o pai dele entra furioso, gritando: "O que você fez, seu idiota?" E meu camarada chorando só disse: "É que ele não me dá atenção." Levou a pior surra da vida porque pegou o dinheiro da doação sem permissão. Ele me contou que naquele dia, o pai dele pendurou ele de cabeça para baixo no teto por 24 horas para ele aprender. E eu, o que me importa? Uma vez meu professor de física, apelidado de Cabeça de Olmeca, soltou um peidão por causa do arroz doce, mas em vez de assumir a responsabilidade, por causa do peidão tóxico que ele soltou, preferiu culpar o gordo da sala. E uma colega falou: "Credo, tá fedendo horrível, parece rato morto." E o professor pega e fala: "Não será que é você que tá peidando, Peter?" Ou seja, meu colega gordo. E o Peter, todo indignado, responde: "Com todo respeito, o senhor tá é todo idiota." Até daqui eu ouvi que o senhor tá se estragando por dentro, e a sala inteira começou a carrachar de rir. Mas o Peter foi levado à diretoria e suspenso por 3 dias. Uma vez, quando eu tinha 10 anos, enganei todos os meus amigos, fazendo eles acreditarem que eu tomava café bem forte, daqueles que fazem a gente exagerar, explodir o coração, igual os adultos fazem. Mas na verdade, eu tinha comprado na feira uns copinhos falsos de brinquedo que vinham com aroma de café e um líquido falso que parecia de verdade. Mas um dia, um professor me viu tomando na sala e foi me denunciar para a diretora. E quando ela chegou, gritou: "Vamos ver, moleque do demônio." O que você está vendo? Ao ver o copo vazio, ela me mandou varrer o pátio por mentir. Uma vez minha namorada xingou uns bêbados que estavam perdidos procurando uma boate, porque a gente estava no Hotel Barcelona, dando uma volta de ônibus por todo o hotel, mas aí, em uma parada, sobe um monte de 7 moleques gritando: "Altro, Altro, Altro!" E aí eles perguntam pra gente: "Amigos, vocês sabem onde fica o Altro?" E a gente: Sim, a gente mostra pra vocês." Mas aí, depois de uns 5 minutos, o ônibus faz uma parada. E eu digo: Vamos, é aqui. Vocês primeiro." E esperamos eles descerem. As portas do ônibus se fecharam. E depois que todos desceram, minha namorada vira e diz: "Tchau, otários." E o ônibus arrancou, porque a gente indicou pra eles o caminho das piscinas. Na verdade, diz a lenda que eles ainda estão procurando a balada. Uma vez meu priminho Ticharrim quase foi abduzido pelos alienígenas, porque ele chegou correndo, pálido, gritando que tinha marcianos na laje, porque dava pra ver luzes verdes e ouvir uns barulhos muito estranhos, tipo de outro planeta. E ele dizia que, segundo ele, estavam invadindo o bairro em busca de colágeno. Então todo mundo pegou o que tinha na mão e subiu pra laje, no modo comando SWAT. E quando chegamos lá, vimos que era o drone novo do meu tio Chompiras. E o pior é que ele gravou tudo. Tem um vídeo meu gritando: "Não pode ser, marcianos." Os marcianos já chegaram. E
chegaram dançando ricacha. Uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu arrancava os pelos do meu traseiro com a mão. E minha mãe achava que eu tinha um gato escondido, porque do nada eu estava na cozinha, bem entediado. Esperando o micro-ondas esquentar a comida, eu arrancava os pelos do meu traseiro com os dedos. E fazia isso pela casa toda. Até que um dia, minha mãe começou a notar pelos estranhos pela casa e perguntou: "Você é um gato de rua escondido, né?" Eu respondi: "Não, mãe." "Por quê?" Ela disse que encontrou pelos muito feios no chão e achou que era de um gato mutante com pelos estranhos. Uma vez minha vovó quase explodiu e saiu voando pelos ares porque tinha encontrado um cilindro preto na calçada. E ela gritou: "É uma bomba!" E metade do bairro saiu correndo como em filme de ação. Mas meu tio Pancho, ex-militar aposentado, só durou 3 meses. Chegou com um capacete, um balde de água e gritou: "Eu desativo ela." Então todo mundo se protegeu. Tensão máxima. 5, 4, 3, 2... Ele levanta. E era uma caixa de som. Uma Bluetooth. Desde esse dia chamamos ele de Rambo da rua. Não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Uma vez minha mãe quase quebrou as costas toda por culpa do meu pai, porque meu pai tinha colocado uma rede no jardim de casa. Então ele chamou minha mãe e disse: "Amorzinho, vem deitar." E minha mãe chega, vê a rede toda frágil e fala: "Você tem certeza, magrinho?" E meu pai: Sim, sim, olha." E até balançava, fazia piruetas com a rede, e a rede não caiu. Mas aí, minha mãe vai, se joga na rede, e ela vai caindo. Então meu pai ficou assim: "Ué," e começou a rir. Mas o bom é que a rede não estava tão alta. Só ficou um grande hematoma nas costas da minha mãe. Porque senão... Na festa de aniversário do meu primo Tizoc, houve muita confusão. Até o palhaço saiu machucado, pois meus tios, já bêbados, começaram a discutir. Sim, mas o América é o melhor time do México, e lá estavam meus outros tios, que torcem pro Chivas e pro Cruz Azul. Então meu tio Tinaco disse: "Repete isso e eu quebro a caguama na sua cabeça." Mas acho que meu tio realmente repetiu, porque só vi de canto de olho como quebraram uma caguama nele. No meu pobre tio Rubenches, bem na cabeça, então o palhaço tentou separar porque eles brigavam, mas só piorou. Outros tios se meteram e a confusão aumentou. O pobre Tizoc teve sua festa arruinada. Uma vez Dwayne Johnson, no The Rock, tentou hackear meu canal do YouTube. Um dia acordei, chequei meu e-mail e havia uma mensagem: proposta de negócios da Soul Energy, bebida energética do Dwayne Johnson, o The Rock. E eu falei: nossa, que ofertão, então respondi pra eles, mas depois me pediram meu Telegram, e eu estava conversando com uma tal de Sofia, que tinha uma foto que até minha namorada disse: "Essa foto tá feia, parece tirada do Pinterest." Mas eu não liguei, porque queria aproveitar o patrocínio. Então depois ela me enviou um suposto PDF. Mas na verdade era um .exe de um aplicativo com 59 cavalos de Troia e um verme Morris. E aí eu procuro no Google Lens a suposta foto da Sofia. E realmente era uma foto tirada do Pinterest. Na verdade, Sofia era um gordo no porão da casa da mãe dele. Quando eu era moleque, faltou água em casa. Moro na América Latina, onde água vale ouro. Mandaram um caminhão-pipa para abastecer o bairro. Encheram 3 barris para cada casa. Fui tomar banho, entrei num balde para reaproveitar a água que caía, mas era suja, cheia de sabão. Coloquei essa água no tanque limpo, achando que era esperto. Falei para minha mãe, que me olhou e perguntou: "Você tem cérebro?" Respondi: "Sou inteligente, olha meu método de reciclagem." Ela riu e disse: "Só não te dou para adoção porque você é bonito, meu filho." Vianos roubaram meu carro uma vez no ano novo. Jurei que aquele ano seria o meu auge. Então acordei super motivado. Coloquei minha roupa de academia e saí pra correr como um atleta olímpico, pra ficar mais forte que super-herói de filme barato. Mas no minuto 13 já estava respirando igual geladeira velha. E no 15, meu corpo disse: "Por aqui eu paro, meu filho." Então me sentei na calçada, cansado como um porco eletrocutado, tentando recuperar minha dignidade. Quando passa uma senhorinha de 70 anos correndo de boa, toda ereta, sem uma gota de suor. E ela diz: "Ânimo, campeão." Percebi que aquele ano não era o início do meu auge, mas sim da minha aposentadoria. Fui comer uns tacos. Quando eu tinha 8 anos, vivi minha maior humilhação. Minha mãe me obrigou a lamber o chão da rua diante de todos, porque um dia o sorveteiro metido virou o carrinho.
e todo o sorvete se espalhou no chão. Então, ao invés de ajudar aquele metido, minha mente de gordo viu a oportunidade perfeita de encher os bolsos de produto e sair correndo. Mas minha mãe me viu pela janela e, ao chegar em casa, me puxou pela orelha e me arrastou de volta para me dar uma lição diante dos vizinhos. Ela me fez juntar tudo e limpar o que derreteu com a língua. Passei de gênio do crime a esfregão do bairro e naquele dia me apelidaram de língua de cachorro. Uma vez minha amiga Chupis tirou 10 em matemática, mas era muito chata, porque nem sabia a tabuada do 2. Então, meus amigos e eu percebemos que ela tinha feito um acordo com a escola de varrer e limpar todos os dias depois das aulas. Porque no dia seguinte à prova, ela andava caminhando como um cordeiro recém-nascido e eu pensei, que ideia brilhante. Essa menina é iluminada por Deus, vou fazer o mesmo. Mas como eu não sabia nem varrer, nem torcer o esfregão, me mandaram embora. E acabei tirando 5... Jogada maravilhosa. Uma vez, quando eu tinha 10 anos, meu pai achou que o diabo tinha entrado nos meus brinquedos de dragão e jogou todos eles no lixo, porque meu pai ouve e assiste muitas notícias. Mas às vezes, esses meios de comunicação são muito estúpidos e falam besteira. Então, numa manhã, ele ligou o rádio e começou a falar um homem que dizia: "Povo, se vocês amam seus filhos, joguem fora os brinquedos de dragão, porque essas criaturas pertencem a Satanás." E meu pai nem pensou duas vezes. Rapidinho, ele foi, pegou um saco preto e começou a jogar fora, um por um, todos os meus brinquedinhos. Mas depois, quando voltei da escola, vi minha caixa de brinquedos e estava vazia. Aí perguntei pro meu pai: "Ei, e onde estão meus brinquedinhos?" E ele me disse: "Joguei fora porque são do diabo, filhinho." E eu comecei a chorar, porque isso era mentira. Meu pai me deu um laptop de aniversário. Depois minha mãe pediu: "Manuelito, você me empresta seu laptop?" Eu tinha medo de emprestar pra ela pensando: tomara que ela não perceba que fico jogando o tempo todo, senão vai jogar isso na minha cabeça. Então ela me chama e pergunta: "Ei, o que é isso?" E vejo que ela tinha aberto minhas notas e dizia: média total de Manuel Antônio, 9,3. E ela me diz: "Esse é meu garoto, só por isso vou te comprar um jogo." Ufa. Ainda bem que Deus está comigo, senão teria levado umas porradas com o laptop. Caramba, essa foi por pouco. Uma vez, quando meu irmãozinho tinha 3 anos, ele fez um cocô daqueles na fralda e sujou as costas todas. Mas minha mãe não tinha percebido. Então, como meu irmãozinho estava sem camisa, ela viu e disse: "Ai, olha que pinta mais bonita o seu irmãozinho tem nas costas. Nunca tinha visto antes." Então ela vai tocar. Mas na verdade não era pinta nenhuma. Era uma mancha de tamarindo caseiro. E minha mãe sujou o dedo por ser curiosa. E eu quase vomitei de ver aquilo. Uma vez, quando eu tinha 7 anos, eu estava tomando banho e quase fiquei cego porque caiu shampoo nos meus olhos. E de verdade, não sei que diabos colocavam naquele shampoo. Mas eu senti minha vida passar em câmera lenta e eu gritava como se estivesse sendo exorcizado. Então saí correndo do banheiro com os olhos vermelhos que estavam pior do que de maconheiro. Ou minha tia chorando vendo a novela da tarde. Minha mãe me vê e pergunta: "O que houve?" Eu respondo: "Nada. Só descobri que sou alérgico a banho. Desde então, só me lavo. Lavo o cabelo usando óculos de natação. Não vou me arriscar 2 vezes." E sempre tenham certeza de manter a sopa. Uma vez proibiram a entrada no cinema para mim e meu irmão por 1 ano, porque causamos uma evacuação em massa sem querer, e tudo começou. Porque levei meu irmãozinho de 5 anos para ver Lightyear, e o moleque estava com prisão de ventre há 7 dias. E bem no meio do filme, na parte mais silenciosa, meu irmão grita: "Já saiu!" Achei que ele falava de um pum comum, mas o cheiro era tão ruim que quem estava atrás tossiu e gritou: "Tá cheirando a morto." Então, uma senhora histérica gritou: "Alguém trouxe um morto! Evacuem!" E rapidinho todo mundo saiu correndo da sala. Chegaram bombeiros, policiais, e até fecharam o cinema por 2 horas. Então, quando revisaram tudo, o gerente me perguntou: "O que aconteceu?" E meu irmãozinho, todo orgulhoso, disse: "Fiz cocô pra caramba." E o gerente me apontou para a porta dizendo: "Você e seu Godzilla Jr. estão banidos." Desde então, nesse cinema, conhecem meu irmão como o terrorista Cacau. Uma vez, quando eu estava em um Chedraui, quebrei a clavícula porque estava correndo. E tropecei no tapete da entrada da loja. E minha mãe me viu cair, mas nem ligou, porque disse que eu tinha caído de um jeito engraçado e que nada tinha acontecido comigo. Então não fomos ao hospital. E só me levaram lá para meia-noite porque eu chorava de dor. E o médico disse pros meus pais: "Seu filho quebrou a clavícula." E eu fiquei tipo: "Eu falei e ninguém me deu atenção."
Quem porra se importa? Corta, pedaço de puta escória de merda. Filho da puta do caralho. Com certeza, quando o médico te viu nascer... Uma vez quando eu tinha 7 anos, acordei mijado em um colchão novo que meus pais tinham comprado pra mim. Porque quando eu era pequeno, eu mijava muito na cama. Mas de qualquer forma, naquele dia eu estava sonhando. Que eu estava com muita vontade de fazer xixi. Mas no sonho não tinha banheiro onde eu estava. Mas depois, quando acordei lá pelas 3 da manhã, vi e percebi que não era só um sonho, mas que na vida real eu também tinha mijado. E meus pais me castigaram por mijão e me fizeram dormir no chão durante uma semana por porco. Uma vez meu pai estourou o tímpano do meu primo Sardinha porque tentou tirar uma barata do ouvido dele usando uma trombeta de mariachi. O pobre do Sardinha chorava de terror, e meu velho, com uma calma que dava medo, afinou o instrumento e jurou: por acústica quântica, a onda de choque vai expulsar o bicho, não chora. Eu estava apavorado, vendo o velho puxar o ar como se fosse tocar numa banda. Então nisso, o sopro soou horrível. A barata saiu voando como uma bala. Mas meu primo ficou andando de lado e com os olhos virados por 3 dias. No final até deixou de ser bobo, mas agora eu levo susto até quando ouço uma buzina. Uma vez, quando eu era pequeno, achava que a pasta de dente do Carros e das princesas era de comer, porque parecia gostosa e cheirava bem. Mas um dia fui para o meu quarto ver um filme e levei a pasta de dente comigo para aproveitar mais. Aí minha mãe me viu e perguntou: "Para onde você vai com essa pasta?" E eu disse: "Pro meu quarto para comer." E quando falei isso, ela percebeu porque as 10 pastas que tinha comprado tinham sumido. E minha mãe falou: "Você é doidinho, né? Por isso, quando vai fazer cocô, arde." E eu não entendi o que ela dizia, mas depois que ela explicou, eu percebi. Na verdade, eu já até ia tomar enxaguante bucal, porque também parecia gostoso. Mas uma vez, minha mãe estava dormindo e eu assustei ela. Ela gritou comigo porque eram 4 da tarde e ela estava tirando um cochilo. Mas eu fui acordar ela, tranquilamente, para pedir 5 pesos para comprar Ruffles. Então eu disse: "Mãe." Mas ela não respondeu. Depois tentei de novo dizendo: "Mãe, tá tudo bem, preciso de 5 reais." Mas nada, ela não me dava atenção. No final, toquei no braço dela e falei: "Mãe, acorda." Aí ela levantou e começou: "Ai, o que foi? O que aconteceu?" Ai, e no final, em vez de me dar 5 reais, me deu 5 cascudos por ter acordado ela. Uma vez meu irmão quase me matou de raiva por uma besteira que fez, porque ele queria ser meu editor de vídeos, e eu falei: "Mas não estraga o canal, por favor." Mas meia hora depois, ele já tinha dado zoom nas minhas axilas em vez de no meu rosto, e exportou tudo de cabeça para baixo. Então, eu com o olho esquerdo quase explodindo, olhei para ele com uma cara de "sério?" Mas ele todo empolgado falou: "Tá ficando legal, né?" E eu disse: "Obrigado por participar. Você está demitido." Mas justo quando eu já ia mandá-lo embora, minha namorada chegou e, por pena, ensinou todas as técnicas de edição para ele. E agora ele edita melhor do que eu. Certa vez, por minha culpa, a sogra do meu amigo Panças o expulsou de casa a vassouradas no primeiro jantar de namoro deles. Tudo por minha honestidade brutal. Estávamos com os pais da garota, jantando, e o Panças ficou verde. Ele fez sinais estranhos que não entendi. O cara, com a barriga parecendo briga de cachorro, piscava para eu acobertar. Mas interpretei errado. Achei que era um desafio e gritei: "Olhem todos!" O Panças ficou com a barriga igual a de um sapo, e com o impacto soltou um gás que cheirava a esgoto. Então, a senhora o expulsou na base da pancada por ser porcalhão. E agora chamam ele de espanta-espanta-sogras. Ai meu Deus, tô me cagando. Uma vez eu me senti o homem mais inteligente do mundo. Por ter terminado minha prova avançada de matemática em 10 minutos, porque era segunda-feira, 8 da manhã, e a prova durava umas 2 horas. Mas eu tinha respondido tudo em 10 minutinhos. E na minha cabeça tinha feito tudo certo, mas aí 2 dias depois, quando entregam os resultados, o professor vai e diz: "Vou dar os resultados pelo número da chamada." E como eu sempre era o primeiro, ele vira e diz: "Manuel Aguilar." Você tirou 1,8 e eu só fiz essa cara. Durante uma festa com meus primos Chicharrim e Tizoc, eles quase fizeram minha cabeça explodir ao dizer que, se você agitar uma coca, colocar alguns mentos na boca, abrir rápido e virar tudo, nada acontece, pois é só uma reação controlada. E eu, confiando nos doutorados deles, fiz. Mas quando fiz, a coca explodiu como um vulcão em erupção. Minhas bochechas incharam como uma porca magra e Tizoc achou que eu ia morrer. E o idiota do Chicharrim quase se mijou de tanto rir. E o pior é que agora me chamam de o experimento fracassado.